Então coloque novamente aí o significado, né? O que simboliza essa porta. A importância de tirar o lixo da nossa vida, a fim de sermos purificados e vivermos uma vida separada para Deus. Veja bem, Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus, ele faz o convite a todos. Ele diz assim: vinde a mim como estáis. Mas ele não disse: permaneçam como estão. Ele disse: vinde a mim como estáis. Ou seja, você que diz assim: a minha vida é um lixo, eu sou desprezado, desprezada por todos, ninguém me quer. Como também você que diz assim: eu reconheço haver em mim impurezas, o pecado, e eu preciso mudar, eu quero ter nova vida. Então, a você Jesus diz: vinde a mim. Ele não rejeita ninguém, mas é preciso haver a consciência de que você precisa mudar, você precisa se purificar, e nem todos querem. O que eu estou falando é verdade ou não? Vamos entender melhor. A cidade de Jerusalém era uma cidade santa. Até hoje, ela é chamada de cidade santa. A palavra santo, tanto na raiz do hebraico como do grego, se você vai buscar o significado de santo, tanto no hebraico como no grego, você vai ver que o sentido da palavra santo ou santificação é esse: é purificação, é consagração, é separação. Então, quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de purificação, de consagração a Deus, de ser separado para Deus. Jerusalém era uma cidade santa, e por essa santidade que Jerusalém tinha, o povo de Jerusalém tinha com Deus, Deus era com eles. Os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel, sabendo que a força daquele povo estava na sua santificação, o que eles faziam? Eles tentavam levar para dentro de Jerusalém coisas que iriam contaminar espiritualmente aquele povo. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Por exemplo, quando você lê o Velho Testamento, né, os livros das leis, você vê que Deus, ele proibia o homem de Israel, o homem santo, se casar com mulheres de outros povos. Mas o apóstolo Paulo também, ele fala sobre isso. Ele diz assim: não vos coloqueis em jugo desigual. O que é um jugo desigual? Quem sabe dizer aí? Sabe não?
Vou te explicar. O julgo desigual é o seguinte, por exemplo, eu sigo a Jesus, eu tenho que casar com uma mulher que segue a quem? A Jesus. Eu tenho uma fé, minha fé é no Deus Criador dos céus e da terra, é no Filho Jesus Cristo, o único Salvador, é no Espírito Santo que habita entre nós. Essa é a minha fé. Eu não cultuo outros deuses. Então eu tenho que me casar com uma pessoa que tem a mesma fé. Jerusalém era uma terra santa. Então o que os inimigos faziam? Eles mandavam mulheres bonitas, mulheres sensuais, para o meio do povo de Israel, para que os homens se encantassem com aquelas mulheres. Eles se uniam a essas mulheres, mulheres que cultuavam outros deuses, que tinham outros costumes, e eles então começavam a cultuar os deuses delas e se submeter aos costumes delas, e assim acabava a santidade. Entendeu como é que é ou não? Sim ou não? Essa porta, a porta do monturo, a porta do lixo, era a porta por onde entrava lixo, mas era a porta também por onde saía lixo. Espiritualmente, entenda, o lixo que está no que é santo tem que sair. Ou para que a pessoa seja santa, tem que tirar o lixo. Tem que tirar o lixo. O apóstolo Pedro, olha o que ele diz aí, ó, 1 Pedro 1,15, coloque aí por favor. Olha o que o apóstolo Pedro disse, coloque aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Olha só o que diz, lê em voz alta aí. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Sede vós também o quê? Santo em toda a vossa maneira de viver. O versículo 16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vocês entenderam ou não? Ainda no mesmo livro, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Pedro falando com relação ao povo de Deus, falando com relação à igreja, falando com relação àqueles que querem fazer parte do povo de Deus. Ele disse assim, ó, coloque aí. Mas vós sois o quê? Geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa. Eu acabei de falar para vocês, a palavra santo, santificação, significa purificação, separação, consagração. Tem pessoas que dizem assim, como eu desejo ser santuário do Espírito Santo. Como eu desejo que o santo de Israel seja comigo. Para que ele seja com você, você tem que se purificar. Compreenderam ou não? Sim ou não? E eu quero fazer uma oração por você que diz assim: eu preciso, bispo, eu preciso me purificar. Veja bem, nós vivemos entre dois senhores. Dois senhores. No mundo espiritual, que é o mundo invisível, existem dois senhores. Existe Deus, vem cá, pastor Fredson, de novo. É assim, ó. É assim, ó. Então, de um lado está quem, pessoal? O diabo. De um lado.
Do outro lado está Deus. É assim que nós vivemos. Eu não acredito nisso. Você acreditando ou não faz nenhuma diferença. É o que está escrito, é o que mostra a Bíblia, é o que os ensinamentos de Jesus mostram. Se você acredita ou não, isso não faz nenhuma diferença. Se você fala assim, eu não creio que o diabo existe, isso não faz nenhuma diferença. E o que ele mais quer é que você continue assim, não crendo que ele exista, porque assim ele vai continuar na tua vida, porque assim ele vai ser igual cupim em todas as áreas da sua vida. O cupim, você não vê ele no móvel, quando você vê já é tarde demais. Ou não é assim? Então nós vivemos entre dois senhores. De um lado está o diabo, do outro está Deus. Se você carrega impurezas, pecado, você é servo do pecado, você é escravo do diabo. Bispo, eu acredito que o Senhor esteja falando isso para iludir, para causar medo nas pessoas. O que eu posso fazer se você pensa assim? Se você vive carregando impurezas, pecado, você é servo do pecado, escravo do diabo. Agora, se você se purifica e decide viver separado para Deus, ter vida consagrada a Deus, você se torna servo de Deus, filho de Deus. Amém? Quer ver isso? Quer ver? Coloca aí João, Evangelho de João, no capítulo 8. Olha só que forte. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro ponto, não é sentir a libertação do engano, a libertação de todo o mal, não vem quando a pessoa sente, vem quando a pessoa conhece. Aqui não está falando de sentimento, aqui está falando de conhecimento. E eu faço essa observação porque algumas pessoas, elas vêm à igreja querendo sentir uma emoção. Ela quer chorar. Tome cuidado com esse querer sentir alguma coisa. Você vê que na Igreja Universal nem o tecladista fica no altar. Eu já falei isso aqui. Bom dia, Irã. Bom dia, bispo. Aí, ele está lá escondido. E nós fazemos isso para que você entenda bem. O altar é lugar santo, o altar não é lugar de tecladista, cantor ficar aparecendo. E é o que muitos cantores fazem, ou não é? Se você vai lá na harpa cristã, você sabe do que eu estou falando ou não? Hinos da harpa cristã, hinos antigos, está lá escrito assim, música, por exemplo, oh, que fonte transbordante. Essa música é da harpa cristã. Aí você vai lá no nome, autor desconhecido. É forte, né? O que você entende com isso? Quem criou essa música não queria fama para si. Ninguém sabe quem criou essa música. Não queria vender. Hoje em dia eles fazem música para vender, não para trazer o perdido aos pés de Jesus Cristo. Compreende ou não?
Cuidado com o culto emotivo. O culto para Deus tem que ser racional. Nós estamos falando aqui e você está pensando, ou não está? A gente está falando para você pensar. Então aqui diz: conhecereis, não é sentireis, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje em dia são muitas as verdades. Tome cuidado, são muitas as verdades apresentadas pelo mundo. A verdade está aqui, ó, pessoal. Está aqui, ó. Tem gente que fala assim, ó, para você ser feliz você tem que ter muito dinheiro. A verdade é essa. Para você ser feliz você tem que ter muito dinheiro. Muito dinheiro. Para você ser feliz, você tem que conquistar o sonho americano. Sabe qual é o sonho americano? É se formar numa faculdade, casar, ter filho, pagar a faculdade do filho e ter uma casa própria. Pronto. Esse é sonho americano. O sonho mais medíocre que eu já vi na minha vida. Tem gente que fala assim, ó, sabe qual é a verdade? Casamento não funciona. Não casa não, hein? Casamento é problema. Pergunta para mim, que sou casado há 33 anos, e para os meus companheiros que também são casados há muitos anos, se casamento funciona. Pergunta para mim. Pergunta para quem vive um casamento e é feliz num casamento, se casamento funciona. Ele vai dizer para você assim, funciona. Agora, se você ficar olhando para os maus exemplos da sociedade, aí... Se você procurar uma pessoa que já se divorciou 1, 2, 3 vezes e perguntar para ela, casamento funciona, o que ela vai te dizer? Tem gente que fala assim, ó, para mim ter paz, eu preciso viajar. Viajar, conhecer lugares novos, lugares paradisíacos. Essa é a verdade do mundo. A única verdade está aqui, ó. Quando você conhece a verdade, o mundo fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade ou mentira? Mentira. As pessoas falam assim, todos que morrem vão para o céu. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Você tem que conhecer a verdade. E Jesus disse, essa verdade te liberta daquilo que te faz sofrer, te liberta daquilo que vai fazer a sua alma se perder, te liberta daquilo que escraviza o homem. Por exemplo, ele continua dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí diz assim, responderam-lhe, somos descendentes ou descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Os religiosos disseram, nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Eles eram descendentes na carne, mas não na fé. Nem todo israelita é descendente da fé de Abraão. Todo israelita é descendente da carne de Abraão. Nem todo israelita pratica a fé de Abraão. Tem israelita que crê em Maomé. Tem israelita que tem outra religião, mas não crê no único Deus, como era Abraão. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E eles responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, o que diz aí, gente? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? É servo do pecado, ou seja, é escravo do pecado.
e é escravo do diabo. O salário do pecado é a morte. O diabo pecou desde o princípio. Quem serve o pecado é escravo do diabo. Compreenderam ou não? E para terminar, Jesus disse: ora, o servo não fica para sempre em casa. Quer dizer, aquele que serve o pecado, que carrega impurezas, né? Vive carregando mágoas, vive na mentira, no engano, na prostituição, no adultério, é dominado pelo vício. Aquele que é servo do pecado não permanece na casa, não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Eu não sei se você entendeu. Você entendeu, pessoal? O 36 ele diz assim: se pois o filho vos libertar, quem é o filho? Quem é o filho? Jesus. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Olhe só. Se você diz assim: eu quero, bispo, me purificar, eu quero me lavar, Jesus está disposto a te lavar. A pergunta é: você quer? Se você quer, Ele vai te lavar. Mas você tem que mostrar isso. Você tem que mostrar. Então o que você vai fazer? A começar por agora. O que você vai fazer? Você vai se autoexaminar. E você vai pedir para Ele te lavar, para Ele te purificar. Como é que começa a santificação? Começa com Deus. Deus olha para mim e vê: o Fernando reconhece que precisa mudar. O Fernando reconhece que o que está nele não me agrada. Ele está reconhecendo, ele está pedindo. Então Jesus vem e me lava. Ele me purifica. Eu sou santificado. Acabou aí? Não. A partir do momento que Ele me santifica, agora é de minha responsabilidade vigiar, andar em espírito de oração, para que dia após dia eu esteja me santificando. Amém, gente? Compreenderam ou não? É assim. Com o passar dos anos, eu vou tendo mais e mais a imagem de Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação.